Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Irmãos, hoje é Ano Novo, o primeiro dia do ano de 2022 e até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 11, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Jesus transforma a nossa vida. Este é o título desta mensagem. Jesus transforma a nossa vida. Queridos irmãos, queridos amigos, de tempos em tempos, todos nós encontramos áreas em nossas vidas com as quais lutamos. Áreas que gostaríamos que fossem diferentes, como, por exemplo, escolhas erradas que fazemos, atitudes inconvenientes que tomamos e hábitos que nos desencorajam. Mas como será que Deus quer que lidemos com essas áreas? Existe uma maneira de encontrarmos liberdade e de sermos verdadeiramente transformados? Sim, existe. Irmãos, eu digo que o que nos fez entender sobre a graça de Deus fez uma grande diferença na nossa vida. E cremos, querido amigo, que isso poderá também fazer o mesmo na sua vida. Muitas vezes não percebemos o tempo em que estamos vivendo, pois o ser humano é limitado ao espaço e ao tempo. Por isso, queridos irmãos, é muito comum pensarmos assim: ah, se eu soubesse. Ou então, ah, se eu pudesse voltar atrás. Não é assim que suspiramos muitas das vezes, meus irmãos? Ou falamos baixinho para nós mesmos? Ah, se eu soubesse. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Muitas das vezes falamos assim, meus irmãos. Mas a oportunidade que passou não volta mais.
E o que vivemos hoje, meus irmãos, precisa ser aproveitado. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Isso quer dizer, meus irmãos, que devemos aproveitar cada oportunidade. Deus é o Senhor do tempo. O eterno é atemporal, porque não está sujeito ao tempo humano. Olha o que diz a Bíblia em 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus está fora do domínio do tempo. Deus não é afetado pelo passar do tempo. Ele é o único que está acima das épocas, acima das gerações e acima dos milênios. E também Deus é o único que pode mudar a história. A vinda de Jesus ao mundo dividiu a história em antes e depois de Cristo. Isso porque Ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Somente Jesus pode fazer essa mudança, meus irmãos. Você precisa de mais uma chance? Então reflita agora sobre o poder transformador de Jesus na sua vida e na sua história. Em primeiro lugar, Jesus transforma o ontem em nunca. Em Miqueias capítulo 7, versículo 19, Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz assim: Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos irmãos, a oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita ou qualquer outro pesar do passado assombra a vida de muitas pessoas. Isso é verdade, meus irmãos. Muitas das vezes o passado mexe com a nossa mente. Mas Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando o seu passado ao perdoar os pecados. A Bíblia diz assim em Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu
eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. A palavra de Deus, queridos. Dos teus pecados não me lembro mais. Irmãos, Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Na vida da mulher samaritana, que tinha um passado de várias tentativas e erros com 5 homens diferentes, além de estar se frustrando mais uma vez. Depois que encontrou Jesus, todo o seu passado foi perdoado. A vida da mulher adúltera, que estava sendo julgada e seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus lembrou aos seus acusadores que eles eram pecadores tanto como ela, e lhe deu uma nova chance de recomeçar. E também a vida da mulher encurvada, que havia 18 anos, que segundo Jesus, o diabo aprisionava aquela vida, sem poder se erguer e olhar para frente, até que se encontrou com Jesus e foi curada para uma nova vida. Jesus, o transformador. A Bíblia diz em Atos, capítulo 17, versículo 30, o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Queridos irmãos, estes 2 textos bíblicos nos faz entender que quando nos convertemos, o tempo da ignorância é apagado de nossa história e recebemos uma nova chance de recomeçar uma nova vida. Irmãos, embora tenhamos facilidades em lembrar os problemas e erros, Jesus é diferente, porque se esquece dos nossos pecados quando de fato nos arrependemos. Nós temos que arrepender de coração, meus irmãos, não de boca para fora. Realmente Jesus esquece dos nossos pecados, mas quando nos arrependemos de coração. Não importa o que passou, Jesus te dá uma nova chance. Segundo, Jesus transforma o amanhã em agora. Em Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que não existem. Romanos capítulo 4, versículo 17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Queridos irmãos, Deus transforma algo que não existe em uma existência real. Somente Ele faz isso, meus irmãos. Deus transforma algo que não existe em uma existência real. Portanto, meu irmão, meu amigo, se você tem um sonho distante, uma possibilidade remota ou uma expectativa frustrada, Deus pode fazer realizar tudo isso na sua vida, meus irmãos. Deus pode fazer realizar tudo isso na sua vida. Contudo, muitas pessoas desistem de planejar o futuro porque não conseguem mais acreditar que será possível alcançar os seus objetivos. Isso acontece, meus irmãos, porque essas pessoas já caíram muitas vezes em sua caminhada. Mas a partir do momento em que elas passam a não andar mais sozinhas, Jesus lhes levanta e lhes ajuda a caminhar, a continuar a sua caminhada. A partir do momento em que essas pessoas passam a não andar mais sozinhas, Jesus lhes levanta e lhes ajuda a continuar a sua caminhada. Pense nisso, queridos. Pois Jesus fez isso com outras pessoas. Com a mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos de luta sem sucesso, pensava que não teria tempo para continuar mais a sua vida, mas quando ouviu falar de Jesus, se arrastou até ele e foi curada. Com a viúva de Naim, já não tinha o marido, agora perdeu o seu único filho, o que naquela ocasião significava que estaria destinada a mendigar para sobreviver. Jesus parou aquele enterro e reergueu o morto e renovou os sonhos daquela mulher. Com a família de Lázaro, esperava que Jesus viesse curar o seu amigo, mas Jesus demorou e chegou atrasado. Para Marta e Maria, o fato de perder o seu irmão significava ficarem abandonadas no mundo. Só que Deus nunca se atrasa, meus irmãos, pois Ele tem um tempo determinado para todas as coisas neste mundo. Assim diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Todas as coisas têm o seu tempo debaixo do céu. Com isso, o milagre foi maior, pois ao invés de apenas curar Lázaro, Jesus o ressuscitou. Que maravilha, meus irmãos! Que maravilha! Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Naquele tempo, os pensamentos de Marta e Maria
não eram os pensamentos de Jesus. Irmãos, vimos aqui que somente Jesus pode fazer e trazer o futuro para o presente. Talvez você, meu amigo, tenha dúvida se vai chegar aonde deseja, porque pensa estar sozinho e não ter forças. Mas se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível ao que crê. Tudo pode ser possível ao que crê. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém? É a palavra de Deus, queridos. Basta tão somente crer. A própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É o que diz a palavra de Deus, queridos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, querido irmão, querido amigo, creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer. Jesus vai te dar mais uma chance. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim, Jesus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, esta mensagem deixou claro para todos nós que as limitações do ser humano diante do tempo e do espaço foram vencidas por Jesus, que através do Espírito Santo nos dá o poder de ir até os confins da terra, rompendo os limites dos nossos sonhos. Através de Jesus, o passado é apagado pelo perdão e o futuro é realizado através da ressurreição. Portanto, querido irmão, querido amigo, se a história de sua vida se tornou um rascunho rasurado e você parou de escrever, saiba que esta pode ser uma nova página, em branco, pronta para ser redigida. Aproveita a oportunidade, meu amigo. Deixa Jesus, o transformador da história, entrar na sua vida e mudar todas as coisas para você. Pois com certeza, Jesus quer transformar a sua vida. Amém? E que Deus assim nos abençoe. Um feliz ano novo para todos os povos. Um feliz ano novo para todos nós que ouvimos e participamos desta mensagem. Amém?